Então, vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Se eu, por acaso, me perder aqui em permitir o colega entrar na sala, vocês me avisam que eu deixo entrar, tá bom? Mas vamos lá. Então, a Giovana falou sobre o interesse dela em trabalhar com crianças com dificuldades de aprendizagens ou necessidades educacionais específicas, tá? É o nome. E a neurociência, ela contribuiu muito, muito mesmo para a Giovana poder falar num trabalho com essas crianças, com essas demandas. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem conhecimento muito mais amplo sobre o funcionamento normal do cérebro e a partir desse conhecimento a gente consegue também criar estratégias de intervenção através da reabilitação. Hoje mesmo eu estava apresentando um estágio, que é um estágio de psicologia, e eu estava falando para os meninos do trabalho em conjunto com a pedagogia. Essa disciplina é uma disciplina que eu apresento alguns casos clínicos, né, que chegam para a gente, as escolas pedem para os pais levar as crianças até o nosso consultório, e aí a gente recebe essa criança, tá bom, fizemos a avaliação, descobrimos lá o que está preservado, descobrimos o que está, né, com limitação, mas e aí? Aí eu tenho que devolver para o pedagogo o que está preservado nas funções psíquicas da criança, o que está comprometido, para que o pedagogo possa criar estratégias de intervenção pedagógica. Olha que bacana. Eu estou dizendo para vocês que o psicólogo não trabalha sozinho, pelo contrário. A parte de intervenção pedagógica, ela é 100% em conjunto com o pedagogo. E quando tem numa escola um psicopedagogo, ou quando a criança está sendo acompanhada por um psicopedagogo, ou por um neuropsicopedagogo, que é uma outra especialização, né? Facilita o processo. Por quê? Porque ele entende melhor o funcionamento do cérebro do que na formação básica de pedagogia. O que eu tento trazer para vocês aqui é a compreensão de que não existe aprendizagem, não existe ensino sem compreender como o cérebro funciona. Porque é o cérebro que vai ser responsável por essa cognição, tá, Delfina? É o cérebro que vai ser responsável por esse processo de aprender. Eu falei Delfina, mas eu nem vi se a Delfina tá aí. Camila, você quer falar alguma coisa, amor? Não? E aí, como que a gente cria propostas de intervenção? A gente descobre que tem alguma fragilidade, que tem alguma limitação, que alguma coisa não vai bem. Que coisa é essa, professora? Às vezes a criança não tem uma boa capacidade de reter informações novas. E aí a gente vai utilizar informações do que a gente chama de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. É a capacidade do sujeito, do cérebro, a se ajustar de uma forma diferente, né, no seu funcionamento para executar uma função que ele não estava conseguindo executar anteriormente. Essas estratégias pedagógicas aí distintas, elas vão ser necessárias durante todo o processo de aprendizagem. Fases do desenvolvimento diferentes, né? A criança, por exemplo, com síndrome de Down, ela é única no mundo, única. Quando nasce uma criança com síndrome de Down, não nasce um Down, nasce uma criança, um bebê que tem síndrome de Down. Quando nasce uma criança, né, com transtorno do espectro autista, não nasceu um autista, nasceu uma criança com transtorno do espectro autista. Por que eu estou falando isso para vocês? Há algum tempo eu vi uma mãe de uma criança com TEA contando uma experiência que eu achei extremamente interessante compartilhar com professores em formação. Ela contou, já contei essa história para vocês, vocês vão me falando. Gente, é tanta aula no dia que eu penso, será que eu já dei esse mesmo exemplo? Vocês me falam, tá bom? Uma mãe que contou que o filho começou a chorar, muito nervoso, e é um comportamento
esperado dentro do transtorno do espectro autista. Então, ele passou um dia inteiro assim, aí no segundo dia chorando muito, muito nervoso, né? E colocava a mão na cabeça, e tá bom, continuou falando, era do autismo. Quando foi no terceiro dia, lá no final do dia, ela falou assim, nossa, não aguento mais, vou levar ele lá no neuro para ele ajustar o medicamento, porque ele tá muito nervoso. Quando chegou no médico, a criança estava com uma infecção de ouvido pesada. Ele estava sentindo dor no ouvido. O problema é que a mãe olhava para ele como um autista e não como um ser humano com autismo. O professor é a mesma coisa. Se chega para você uma criança com laudo de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com TEA, transtorno do espectro autista, com uma síndrome rara, uma síndrome de Down, aí você olha para ele e fala assim, ah, ele é isso, então ele não vai aprender aquilo. O que você fez? Você transformou o diagnóstico dele num rótulo. Quando a gente pensa num diagnóstico, a gente está pensando, tá, corresponde a um quadro clínico. Mas, vou voltar a imagem aqui para você. Essa criança aqui, ó, eu disse para vocês que ela é psíquica, ela é social, ela é biológica. A síndrome é biológica. Cadê o psíquico e o social dessa criança? Você vai ignorar porque ela chegou com um diagnóstico? Aí eu vou dar um exemplo para vocês da primeira professora brasileira, né, a se formar com síndrome de Down. O nome dela é Débora e ela mora em Natal e ela dá aula em Natal numa escola chamada Henrique Castriciano e é considerada a melhor escola do Rio Grande do Norte. E ela é professora na educação infantil lá. E ainda digo mais, ela escreveu um livro, tá? E ela dá palestras no mundo inteiro. Eu quero perguntar aqui, quem dessa turma de 20 alunos aqui já escreveu um livro? Quem dessa turma aqui dá palestras internacionais? Ninguém vai arriscar? Zilda, você, por acaso? Não? Só que nós estamos falando de pessoas que o cognitivo está preservado. E no caso da Débora, por ter síndrome de Down, a gente sabe que ela tem um comprometimento cognitivo. Isso faz parte do diagnóstico de síndrome de Down, faz parte do quadro clínico da criança com síndrome de Down, mas não a define. O quanto de comprometimento cognitivo essa criança tem é um ponto importante, mas o quanto de estímulo essa criança recebe, o quanto de estímulo essa criança vai receber ao longo da vida, também precisa ser considerado. E Débora nasceu numa família que a mãe era médica, o pai advogado, uma criança muito esperada, e desde o primeiro instante ofereceram para essa criança todos os tipos de estímulos que poderiam ser oferecidos. Isso definiria a criança? Também não. Por quê? Porque tem o biológico ali. Então vejam que nem o social define o sujeito, nem o biológico define o sujeito, nem o psíquico define. É a interação entre esses três fatores. Você nunca mais vai conseguir olhar para uma criança na sua sala de aula sem lembrar disso que eu estou dizendo. Aquela criança que está ali na sua frente, ela tem sim um biológico, ela tem sim um emocional e ela tem sim uma estrutura social amparando aquela ou prejudicando, né, o processo de aprendizagem. Posso continuar? Como que tá aí? Pode continuar. Eu prefiro quando vocês falam, tá, gente? Eu prefiro quando vocês falam junto comigo. Mas é um convite, né? Não posso obrigar. Então, o que nós... Eu
Desculpa, eu achei interessante isso que você falou, porque eu acho que a maioria das pessoas, não só os educadores, né, enxergam tanto as pessoas, as crianças que têm síndrome de Down, quanto as que têm autismo, como se elas fossem incapazes, e às vezes não são. Quer dizer, eu acredito que não são, nenhuma delas. Acho que depende muito do desenvolvimento dela nas áreas que você falou, social, biológica. Mas eu não acredito que eles sejam incapazes em relação à carreira, ter uma carreira, ter um trabalho, a ser independente. Foi a Kelly que falou, né? Kelly, Sim, deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode correr o risco nem de criar um rótulo, nem de criar uma novela, tá? Um romance. Nenhum nem outro. O que que nós sabemos? Que tem um biológico ali. Agora, o nível de comprometimento desse biológico, a gente não sabe no primeiro momento. A gente sabe que a criança chega ali com um diagnóstico. Agora, o que esse diagnóstico traz ali, né, dentro daquele contexto, a gente tem que descobrir. O interessante é que eu já acompanhei casos de crianças que nascem com síndrome de Down, que recebe todo o estímulo possível do melhor do mundo. E é uma criança com uma incapacidade, uma não funcionalidade, Kelly. Ela não tem autonomia para nada, é uma adulta que depende das pessoas, inclusive para as questões de higiene. Por quê? Porque o biológico está tão comprometido que o social, que o psíquico, mesmo com todos os estímulos, não conseguiu oferecer para ela essa autonomia. Agora, o que esse exemplo que eu acabei de falar, né? Eu vou chamar essa criança de Isabela, tá? Então vamos pensar. Nem Isabela e nem a Débora eu posso falar o nome dela mesmo porque ela é uma pessoa pública, né? A Isabela e a Débora, elas têm síndrome de Down. Agora, como a síndrome de Down vai manifestar em cada uma delas, depende da condição biológica, que é individual, que é única, depende da condição social e depende da condição psíquica envolvida. Ok, Kelly? ok, obrigada. O que os pesquisadores, né, de neurociências, eles já sabem faz tempo que afeto e recompensa sincera ajuda o cérebro a aprender mais. Então, quando eu falo sobre afeto e recompensa, você tem que lembrar o que quer dizer afeto e o que quer dizer recompensa para você, antes de eu dar continuidade, né? Se eu perguntar, deixa eu ver aqui, se eu perguntar para a Bárbara, Eduarda, você será a próxima, tá? Ô, Bárbara, se eu te perguntar assim, o que seria uma recompensa para você por assistir a aula de hoje? Aprender realmente a matéria que foi passada. Entendi. Não, Então, mas uma recompensa mais lógica, ganhar um ponto por participação. pronto. Então, olha só. Para a Bárbara, ganhar um ponto é uma recompensa. É um estímulo para ela participar da aula, tá? Eduarda, o que seria um estímulo para você participar de uma aula? Ai, professora, espera aí, tô pensando. Pra mim, uma recompensa é... Menina, fale uma coisa bem assim simples. Um chocolate é uma recompensa para você, Eduarda? Eu vou falar assim, olha, todo mundo que assistir a aula vai ganhar um chocolate no final. Me É uma divertir. recompensa, né? É uma motivação Para também, né? você é? Porque Pronto. é, Angélica, e para você? Me divertir, professora, por exemplo, aprendendo, né? Uma coisa, por exemplo, uma coisa mais, como que eu posso falar? Uma brincadeira, o que interage mais, entende? Entendo. Então, olha o que a Angélica está falando, que para ela a interação é uma recompensa. Aí eu dei o exemplo para ajudar a Eduarda, né? Para a Eduarda seria um chocolate.
Para a Bárbara, seria aprender. Ótimo. Aí, eu vou pegar, então, a questão da Angélica e da Eduarda, tá? Se eu oferecer um bombom para todo mundo, será que todo mundo vai se sentir estimulado? Será que todo mundo aqui gosta de bombom? Acho que não. Eu gosto. Não, eu falei na questão de ser estimulado, não do bombom. Isso. Olha só, nem todo mundo aqui será estimulado pelo bombom, porque nem todo mundo gosta de bombom, nem todo mundo pode comer bombom, né? Eu estou de dieta, exemplo. Eu estou de dieta, então eu não quero ganhar um bombom. E nem quero participar de uma aula que os meus colegas estarão comendo um bombom. Em compensação, vamos pensar no exemplo da Angélica. Eu aposto, quanto vocês quiserem, que tem alguém aqui que não gosta de aula dinâmica. Que gosta de ficar quietinho no canto dele, gosta que a professora venha, fale, explique e que ele vá embora. Concordam ou não concordam comigo? Concordo. Do que nós estamos falando, gente? Que recompensa, esse estímulo que cada um vai definir, né, como recompensa, ele também é individual. Afeto. Tem gente que fala assim, chamar a professora de tia é um afeto. Gente, quantas vezes eu tive professora que eu chamava de tia e eu tremia quando eu chamava tia Maria. Meu coração chegava a disparar de medo dela. Que afeto que tem nisso? Nenhum. E quantas professoras chamadas de professoras, né, estabelecem um bom vínculo com a criança e transmitem afeto para essa criança e ela se sente acolhida. Então, essa definição de afeto e essa definição de recompensa aqui, ó, vai fazer com que um cérebro único se desenvolva melhor, né? Aprenda com mais facilidade. O que eu posso garantir para vocês? Dentro das informações de neurociências, a gente sabe que os estímulos multissensoriais, o que isso quer dizer? Olha só, a Angélica falou da aula dinâmica, né? Divertida, tal. A gente sabe que quando a gente oferece mais de um estímulo sensorial, facilita o processo de aprendizagem. Por quê? Porque vem por vias diferentes a mesma informação. É como se o cérebro ficasse recebendo um reforço da informação. Mais sentidos precisam ser estimulados, o aprendizado será mais eficaz e a recordação mais fácil. Exemplo. Quando eu apresentei para vocês o neurônio, é uma figurinha difícil, não é? Neurônio. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Até um friozinho na barriga, né? Meu Deus do céu, essa professora vai ensinar neuroanatomia pra gente, neurofisiologia. Mas quando eu contei para vocês a história do telefone sem fio, não ficou mais fácil entender como que a informação passava dentro do neurônio? Sim. Eu contei uma história. O que isso quer dizer? Que eu estou promovendo uma forma de você se recordar com mais facilidade daquele conteúdo novo, daquela informação que eu estou passando para vocês. Vamos de novo para a Angélica. Angélica, se nós estivéssemos no momento presencial e eu fizesse a atividade de telefone sem fio com a turma, seria interessante para você, Angélica? Seria? Agora, pode ter outro aluno, Angélica, que estava sentado ali na primeira carteira da sala e fala assim, não acredito que essa professora está mexendo com a gente, me deixa quietinha aqui. Eu preciso oferecer vários estímulos sensoriais para eu tentar atingir a Angélica, a Kelly, a Débora, a Zilda, o Matheus, o Eliel. Olha quantos cérebros diferentes. Quantas histórias de vida diferentes. A recompensa será diferente para cada um, né? Recompensas e motivação, criatividade para motivar. Então, para mim, o bombom não será uma boa recompensa. Talvez
e aí foi uma técnica que eu usei no semestre retrasado, muito bacana, com a turma de Psicologia 2, essa turma de vocês. E foi assim, na primeira prova, na hora da gente fazer a devolutiva, fazer a correção das questões, eu fiz um campeonato. E eles receberam a prova novamente, responderam a prova antes da minha correção, né? Responderam a prova em equipe, e a equipe que acertou o maior número de questões, né, juntos, essa equipe ganhou um kit de chocolate. Talvez nem todos gostassem de chocolate, mas quem não gostava de chocolate, gostava também de competir, gostava do movimento da sala, ou gostava da ideia de vencer. Vocês estão percebendo que vários estímulos foram acionados ali ao mesmo tempo? Sim, né? Sim, professora. A forma que cada um processa as informações, que tem interesses, ela é muito diferente de um sujeito para o outro. Quando nós pensamos nas contribuições da neurociência, a gente vai falar assim, olha, é importante que o professor utilize uma informação que o aluno já tenha para que possa criar novas informações, contextualizar aquela informação que o aluno já tem. É como se a gente pegasse uma informação ali que ele tem de 10% e transformasse aquela informação em 50%, 70%. E esse aqui, ó, esse tópico do conhecimento prévio foi o que me permitiu, né, convidá-los para retomar o texto sobre motivação ou sobre emoções no processo de aprendizagem. Quando eu utilizo um conhecimento que vocês já tiveram contato, eu posso construir uma informação nova em cima desse conhecimento, de uma forma muito mais segura. A memória, quanto maior a emoção, maior a chance da informação ficar na memória. A gente utiliza músicas, contação de histórias, né, dinâmicas de grupo. A gente utiliza pintura, teatro. Para quê? Para aumentar as chances da informação ficar retida. Por quê? Porque tem que ter um significado aquela informação. Ela tem que ter um desenho dentro do cérebro da criança e do adulto também sobre a informação que eu estou trazendo nova. Porque senão vai ser só mais uma informação. E o cérebro ele não sai gravando tudo que ele escuta. Ele seleciona aquilo que para ele é mais importante. E quanto maior a emoção envolvida, maior será a importância que o cérebro dará a essa informação. Essa é uma das explicações, gente, para a gente guardar mais memórias ruins do que boas. Por quê? Porque desperta uma carga de emoção muito maior. Se eu perguntar para vocês assim, meninos, contem para mim aí como foi o aniversário de vocês desse ano. Cada um vai ter uma lembrança bem nítida do próprio aniversário, né? Agora, se eu perguntar de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, aí vocês vão ficar meio confusos. A não ser que esse aniversário de 10 anos atrás tenha sido um aniversário muito importante na sua vida. Tenha tido muitas emoções nesse aniversário. Aí você vai lembrar com facilidade. Então, percebam que mesmo um evento, né, o dia do ano mais importante, mesmo assim, ele só vai ser retido na memória se ele tiver uma carga emocional grande. Uma contribuição da neurociência, e assim, eu preciso falar para vocês, mas vocês vão perceber que vocês terão acesso a outros teóricos, a outros professores que vão discordar dessa informação da neurociência, tá? Tudo bem, ciência é assim mesmo. O que a neurociência fala hoje? Que a relação professor-aluno tem que ser uma relação de professor está com o conhecimento maior, o conhecimento mais elaborado, e o aluno está ali no sentido de construir esse conhecimento a partir da referência do professor. Então, o professor ele não está descartado pela neurociência, ao contrário.
O professor hoje não tem a valorização dentro das propostas, né, pedagógicas que ele deveria ter. Para a neurociência, a relação estabelecida entre aluno e professor é uma relação de o aluno está ali para aprender e o professor está ali como figura de exemplo, como figura de um conhecimento maior e mais elaborado do que o aluno tem ali na sua frente. Núbia, mas a gente vai ouvir outros professores falando que nós temos autonomia na construção do conhecimento, né? Vai ter gente que vai falar que o professor está ali apenas como mediador. Vai sim, mas eu estou trazendo a informação de neurocientista para vocês. A informação da neurociência é que não existe essa relação de mediador, existe a relação de professor como modelo do conhecimento. Nem assim vocês vão se manifestar, vão falar, não concordo, professora. Não? Concordam? Quando eu mostrei para vocês lá a estrutura do cérebro, né? Eu estava falando para vocês assim, olha, esse aqui é um cérebro com 100% da formação, ok, né? É um cérebro adulto. Mas a criança não está com aquela estrutura 100% formada. Por isso que a gente trabalha com a criança pequena sempre o concreto. Então, você vai trabalhar com a criança figuras geométricas, ela não vai imaginar uma pirâmide. Você precisa construir com ela uma pirâmide, ela precisa tocar numa pirâmide, ela precisa ver a imagem de uma pirâmide. Por quê? Porque ela precisa do concreto. Só quando ela chega na adolescência é que ela tem a capacidade de abstrair, chega no nível de maturidade do cérebro, né, do lobo frontal especificamente, que é essa região aqui, ó, que ela vai conseguir, você fala para ela algo e ela vai criar uma imagem e ela vai construir o conhecimento a partir de uma abstração. Exemplos concretos para atingir ideações abstratas. Então, você dá um exemplo e a criança consegue imaginar. Você mostra uma figura ou apresenta um objeto e aí ela consegue criar aquela imagem mental a partir desse momento. É sempre do concreto para o abstrato. Tá? É na prática que certificamos a compreensão. Então, você está ali falando, dando seu show. Fala, 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 e você está achando que está arrasando, porque seus alunos estão ali caladinhos no Zoom, entendeu? Não estão falando nada, então você pensa assim, poxa, né? Meus alunos estão aprendendo tudo. E a Angélica disse que estava aqui para aprender, acho que foi a Angélica. Giovana, não sei. Então, ó, tá dando certo. O problema é que quando você pede para aplicar esse conhecimento, muitas vezes o aluno não consegue, porque a aprendizagem não foi efetiva. As histórias são muito bacanas para o processo de aprendizagem, muito mesmo. Porque elas vão ativar várias áreas cerebrais, elas vão mexer com as nossas emoções e com as nossas ideias, ela vai estimular a habilidade de sequenciamento e de organização temporal. Então, quando eu conto uma história para vocês, mesmo adultos, eu estou ativando várias áreas do cérebro. Eu estou despertando emoções, vocês conseguem imaginar a cor, o cheiro, né, a textura, vocês conseguem imaginar as cores que estão envolvidas, e isso facilita para o seu cérebro reter informações. Importância de arte e de atividade física, né? Melhora o desempenho intelectual das crianças. É importante para contrabalancear tecnologia e criatividade. Ninguém está aqui para falar que a tecnologia é ruim para a criança. Nós estamos aqui falando que qualquer atividade no mundo única na vida de uma criança vai ser ruim, tá? Utilizar música, material visual, estimular a linguagem não verbal, quando a criança faz uma mímica, quando a criança faz um desenho, vai ser muito importante para o processo de aprendizagem. Salto de qualidade quando Aqui na... começa a servir de instrumento psicológico. Nesse sentido, a linguagem mediador na formação e no desenvolvimento. Oi. Aqui tem outra coisa importante. Devemos trabalhar a linguagem porque ela se materializa com significados. Passes. Na educação se faz nesse ponto. Do meu ponto de vista, para que a criança se desenvolva em sua
reconhecer sentimentos. Reconhecimento de sentimentos, faces, gestos, interagir socialmente, trabalhar a escuta, empatia, expressão das emoções. Tudo isso é papel da arte e da atividade física no contexto escolar. Já contei para vocês, quando tem um alto índice de estresse, a substância cortisol aumenta muito. Quando essa substância aumenta, vai morrer neurônios de uma região chamada hipocampo, que é responsável por reter novas informações. Se a aprendizagem é justamente reter novas informações, e o cortisol matou aí os neurônios do hipocampo, impediu essa retenção de novas informações, o que vai acontecer com a aprendizagem? Inibir, tá? Então, vai reduzir a aprendizagem. Isso quer dizer que a criança tem um problema cognitivo? Não, isso quer dizer que ela está sob efeito de estresse. O ambiente escolar pode ajudar, mesmo quando o estresse está em casa, está no bairro que ela mora? Sim, um ambiente seguro, confortável, acolhedor, favorece o processo de aprendizagem. Né? A criança saber que ali dentro daquele espaço ela estará segura, favorece a aprendizagem. Como que ela vai se sentir segura? Rotina, regras, objetivos e procedimentos padrão vão reduzir o estresse. Quando a criança sabe o que vai acontecer depois, quando a criança sabe como ela deve se comportar para não ser punida, para não sofrer violência, né? Quais são os objetivos de cada atividade, a sequência de cada atividade, isso vai reduzir o estresse. Reduzindo o estresse, diminui o cortisol, o hipocampo volta a funcionar melhor, a aprendizagem vai ser mais efetiva. Pronto, crianças. Esse era o conteúdo que eu tinha preparado, né, para trabalhar com vocês. Eu sei que é muita informação, mas eu tenho certeza que vai ser uma construção fácil para vocês, apesar da quantidade, da complexidade do conteúdo, porque a gente está articulando esse conhecimento já tem tempo. Aí eu coloquei lá, né, estou construindo o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, eu tenho aqui as aulas gravadas, mas estou subindo aqui para o YouTube, tenham paciência, que mais uma semana vai estar realmente tudo ok, mas eu estou fazendo questão de mandar para o e-mail dos alunos que ainda não conseguiram fazer matrícula, tudo que a gente está fazendo, depois, por favor, me dê um feedback se receberam os e-mails, né? Estou colocando no liceu, estou mandando para o e-mail de vocês, e estou agora abastecendo o AVA também. Então, eu acho que a gente pode dizer que, de alguma forma, vocês terão acesso ao que precisam para garantir uma aprendizagem de qualidade. Aí a Giovana, super preocupada com a questão da atividade. E aí, Giovana, vou te falar que eu coloquei as atividades lá no ambiente virtual de aprendizagem, mas tem uma tecnologia lá que é de aparecer o espaço para responder as questões e que eu não consegui ainda aprender essa tecnologia, porque eu coloquei esse material para vocês hoje, coloquei ontem também para as primeiras turmas. Então, ontem os meninos sinalizaram para mim que daquela forma que eu coloquei, eles não conseguem responder diretamente ali. E eu hoje passei o dia dando aula, então é a partir de agora que eu vou lá descobrir o que fazer para resolver aquele problema. E para vocês, enquanto isso, gente, respondam aí no Word do computador de vocês, respondam no caderno de vocês, porque a hora que eu liberar lá o ambiente para você jogar a resposta, a atividade já está pronta, então não vai ter dificuldade nenhuma. Eu não sei, aí a Giovana que já olhou a atividade, Giovana, fala para mim. Você observou como as atividades são simples? Essa de pós-momento síncrono? Sim, é fácil. O objetivo daquelas atividades, assim, tem atividade que é de VOF, tem atividade que é responder questões que às vezes as questões parecem até se repetir, mas que eu estou mudando do biológico para o psíquico, do psíquico para o social. São conteúdos que, inclusive, se você parar para pensar, você consegue responder com o conteúdo do semestre passado. Então,
O objetivo é ser simples. O objetivo é vocês responderem em cima do que a gente está trabalhando no momento. O aluno que assiste a minha aula, ele vai chegar lá e vai fazer, nossa, muito simples isso aqui, porque eu falo o tempo todo as respostas daquelas atividades. Respondam, por favor, no Word do computador, né? Ou respondam, por favor, aí no caderno de vocês. Assim que liberar, vocês vão ficar sabendo que já pode responder lá e aí vai facilitar. Luba, então por que você não deixou sem as questões? Por um motivo, porque eu não quero que acumule fazer a atividade. Postar no sistema vai ser muito fácil, eu vou escolher a forma mais simples que tiver de postar lá, tá? Tem muita resposta que é sim ou não. Tem muita resposta que é para você dizer assim, definição. Então, são respostas curtas, simples. Não é para complicar a vida de ninguém, tá? É só para retomar mesmo que nós vimos aqui no momento síncrono ou no texto do momento pré-síncrono. Giovana. Resolvi. Professora, a sua aula, Oi, amor? a sua aula vai ser postada também? Lá? Igual essa aula que a gente assistiu agora, vai ser postada para a gente poder ver novamente? Sim, eu estou gravando as aulas e agora eu estou subindo para o YouTube. Então, demora um pouquinho, porque foram, 3 semanas. Mas assim que estiver tudo no YouTube, eu lanço lá. E aí você vai poder assistir a aula de novo, tá, Ana Luísa? Tá bom, obrigada. Se vocês puderem também, gente, por favor, avisar para os outros colegas, né, avisar para os outros colegas que as aulas estão realmente sendo gravadas, que eu estou abastecendo lá o AVA, né? E que, como demora um pouco para subir as aulas para o YouTube, tenham um pouquinho de paciência, mas as aulas do YouTube estarão lá. Agora, todo mundo, matriculado ou não, todo mundo está recebendo o link de acesso para a aula síncrona. Então, todo mundo está sendo convidado, todo mundo está sendo assim, convocado a participar do momento síncrono, tá? Pensem na gravação que será disponibilizada lá no sistema, no AVA, apenas como uma forma de você fazer uma retomada do conteúdo, não como um acesso principal, tá bom, gente? Eu gostaria de agradecer a participação e a presença de todo mundo, né? Na próxima semana a gente se encontra dessa mesma forma. Se mudar a plataforma, como eu falei para vocês, né, da questão da Uni Evangélica, vocês receberão um convite do mesmo jeitinho que estão recebendo pela plataforma do Zoom. Muito obrigada. Um grande beijo a todos. Que tenham uma semana em paz, tá? Fiquem com Deus. Beijos. Com Deus, professora. Beijo, professora. Boa noite. Beijo.